Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos com as cartas às 7 igrejas. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Peça a Ele proteção para que nós possamos entender os mistérios de mais uma carta às igrejas. Hoje nós vamos falar de Tiatira. Então, nós já vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora nós já estamos voltando aqui, fazendo a curva, né, falando de Tiatira. Tiatira é uma cidade que significa, o nome significa sacrifício de trabalho. E esta cidade tem um diferencial, tem uma questão interessante em relação a ela, que é um corante que se fazia, que se produzia em Tiatira. Esse corante era retirado da raiz de uma planta. Inclusive, nós temos conhecimento, que nós já ouvimos falar, de uma moradora da cidade de nome Lídia. Esta mulher, quando estava na cidade de Filipos, na Grécia, ela auxiliava Paulo, ela era uma das auxiliadoras de Paulo, mas ela tinha o seu negócio, em verdade, em Tiatira, e ela trabalhava com estes corantes. Nesta cidade, o principal deus era um outro filho de Zeus, de nome Apolo, um dos grandes deuses do panteão romano também. Para esta igreja existe um elogio de Jesus. Na verdade, os membros estavam crescendo na fé, no amor, na paciência, no serviço, ou seja, estava dando frutos. Mas as últimas obras deveriam ser maiores do que as primeiras. Significa que eles estavam crescendo, se desenvolvendo. Significa então que a igreja estava dando certo, eles estavam andando nos caminhos do Senhor. Entretanto, naquele local existia uma mulher que era considerada uma profetisa. E Jesus a compara com Jezabel. Jezabel, o amado, lembra, esposa de Acabe, que era idólatra, adoradora de Baal e de todos os outros deuses, e que levou à ruína o reino de Israel. Então, Jezabel, que era o nome dado para esta falsa profetisa, o nome verdadeiro nós não sabemos, não é mencionado, a história não deixou registrada. Esta mulher estava ensinando idolatria, estava ensinando imoralidade sexual. E a igreja não tomava providências em relação a ela. Não é a primeira vez que existe esse tipo de reclamação, esse tipo de ponto negativo com a igreja, ou seja, a igreja não reage em relação àquilo que é errado. Então, o conserto daquilo que é errado não é só em nós, mas é também nos membros da igreja. Porque se existir coisa errada no seio da igreja, no meio da igreja, ela fatalmente irá se contaminar e ela irá se perder. Então, a reclamação era exatamente esta. Não havia reação quando deveria ter sido reagido, essa pessoa deveria ter sido afastada e não se dar mais ouvidos a ela. A mensagem é esta. Foi dada uma chance de arrependimento, isto não acontece, veja que Deus sempre dá uma chance com bastante tempo para o arrependimento. E se as pessoas não se arrependem, existe agora a retribuição para este pecado, para este desvio. E o que aconteceria com estes pecadores e com Jezabel? Aqui ele faz uma relação os pecados sexuais envolvendo a cama, né, e a doença
e a morte, envolvendo também a cama. Então, este pecado sexual levaria a uma doença, ou seja, eles cairiam de cama, eles ficariam doentes e seriam feridos de morte, porque a consequência do pecado é a morte. A mensagem final é esta: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Guarda o que é teu. Guarda aquilo que é precioso na sua vida. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, porque nós estaremos diante de Deus e também no trono. Com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus falando. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Em verdade, a estrela da manhã é o próprio Jesus. Jesus é considerado a estrela da manhã. Um pouquinho mais para frente, no mesmo livro de Apocalipse, nós vemos isso. Então, nós receberemos o próprio Jesus como Filho poderoso e que reinará junto ao Pai. Amém, amados? Bons estudos.